Depois de uma certa polêmica no município de Farroupilha e de discussões acirradas na Câmara de Vereadores, o plenário do Poder Legislativo de Farroupilha discutiu e rejeitou na noite desta segunda-feira o projeto de lei que cria a Câmara Itinerante em Farroupilha. Pela proposta, o Poder Legislativo poderia realizar sessões em bairros e comunidades do município. O presidente da UAB, União das Associações de Bairros de Farroupilha, Jorge Sense, é o nosso entrevistado hoje aqui no Cotidiano. Até porque a UAB também foi consultada sobre esta matéria de autoria da vereadora Glória Menegotto. Presidente Jorge Sense, a UAB, quando esteve ocupando a Câmara de Vereadores, esteve presente, colocou a situação de que talvez o projeto não seria o melhor, porque poderia retirar parte do poder dos presidentes de bairros. Como o senhor recebe a decisão da Câmara de Vereadores que rejeitou a matéria? Bom, na verdade eu vou voltar um pouquinho no início em si da proposta, que a proposta ela aconteceu em fevereiro desse ano. Então, em fevereiro, nós fomos convocados 4 associações de moradores, né, para nos fazermos presente, para nos reunirmos com a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, certo? Naquela oportunidade, então, fomos convocados os presidentes, eu como presidente do bairro Medianeira de Santa Catarina, o presidente do bairro Cruzeiro, seu Valmor, o presidente do bairro São Francisco, seu João Juarez, e o presidente do bairro São Luís, seu Guilherme. Então, naquela ocasião, foi nos colocado a intenção da Câmara de Vereadores irem aos bairros. Mas a proposta, naquela ocasião, a proposta foi da seguinte maneira. A Câmara iria aos bairros para auxiliar os presidentes das associações de moradores. Auxiliar de que maneira? Buscando soluções, tipo, problemas que existem nos bairros, né? Essa foi a proposta naquela ocasião. Problemas como, por exemplo, com estradas, com daqui a pouco questões urbanas, lixo, problemas rotineiros em bairros. Isso mesmo. Problemas de infraestrutura do bairro, esgotos, iluminação pública, estradas, dentro desse parâmetro que foi a solicitação em fevereiro. Como nós éramos apenas 4 associações que fomos convocados, sugerimos que nós levaríamos essa sugestão para as demais associações de moradores. As demais AMOBs, né? Exatamente. Então, foi o que nós fizemos. Na reunião do bairro Nova Vicença, que foi em março, essa questão esteve em pauta. Na reunião do mês de abril, que foi no bairro Centenário, também esteve em pauta a questão Câmara de Vereadores irem aos bairros, mas com a sugestão de auxiliar os presidentes de associações de moradores. Essa foi a proposta. E a grande maioria achou que esse não era o trabalho da Câmara de Vereadores. Irem aos bairros buscar esses problemas em si, que esse seria o dever do presidente da associação de morador. A atuação do próprio presidente. Exatamente, da AMOB. senão essa questão ela iria se sobrepor no nosso ponto de vista e então por maioria foi colocado em votação a questão e por maioria então os presidentes optaram e sugeriram que não era o melhor caminho a ser tomado esse então. Levar toda a estrutura da Câmara de Vereadores para uma reunião em determinados bairros da cidade. Ela peca nessa questão, então, que os presidentes, nós, achamos que a Câmara de Vereadores iria fazer o trabalho que é de dever e o estatuto nos cobra isso, os estatutos das associações é bem claro nessa questão, é dever do presidente da associação de moradores buscar melhorias e buscar soluções dos problemas dos seus moradores. Então, a gente pensou e analisou que a questão da Câmara, com essa sugestão, ela iria se sobrepor ao presidente. E aí alguns até questionaram. Então, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso papel, então, como presidente da Associação de Morador? Foram questionamentos, né,
que foram colocados e aí a maioria achou que essa proposta não era a mais adequada. Depois da sua ida à Câmara de Vereadores, a questão de 2 ou 3 semanas, presidente Jorge Sense, chegou a ocorrer algum tipo de pressão sobre a UAB diante desse projeto? Pressão do Poder Executivo, dos presidentes ou outros setores? Não chegou não, e até a nossa decisão em si, ela foi baseada na proposta do presidente da casa, né, seu Josué Paes e Filho, o Kiko, que nos propôs essa questão. Por minha surpresa, quando fui na Câmara de Vereadores, que fui convocado para ir dar alguns esclarecimentos e por que que nós éramos contra a questão da Câmara de Vereadores, do projeto em si. Naquele momento, naquela ocasião, então, por minha surpresa, eu fiquei sabendo que a vereadora Maria da Glória Menegotto, ela tinha um projeto de lei para a Câmara ir aos bairros. Até então, nós desconhecíamos esse projeto de lei. Porque, num primeiro momento, a intenção era da mesa diretora realizar o projeto. Sem dúvida nenhuma. Foi a mesa diretora que solicitou e até nos convocou para que a Câmara de Vereadores fosse aos bairros, mas com a intenção de auxiliar aquela questão de resolver problemas que o bairro tinha. Então, por isso a nossa decisão. Achamos que não era o trabalho da Câmara de Vereadores fazer esse trabalho, que esse era um dever dos presidentes das associações. Nós pensamos que a Câmara de Vereadores ela está num patamar um pouco mais elevado, né, que essas questões de menor relevância, ela seria solucionado pelos presidentes das associações, tendo em vista que todos têm acesso direto ao poder público para reivindicar seus problemas e suas reivindicações em si. Bom, na noite desta segunda-feira, o projeto de lei foi rejeitado pela maioria na Câmara de Vereadores. Os votos contrários da bancada do PMDB são 4 vereadores, mais da bancada do PP, 2 vereadores, e favoráveis os 2 votos do PDT e também o voto do vereador do Partido dos Trabalhadores. A UAB entende que a decisão de não aprovar o projeto foi a melhor decisão? Olha, na realidade, assim, a UAB, nós percebemos que são 2 projetos, duas sugestões de projetos, certo? A do Kiko Paes, naquela ocasião, que ele nos colocou, é um tipo de ação que a Câmara iria fazer nos bairros. A da vereadora Glória é outra, entende? A da vereadora, pelo que nós percebemos, ela quer levar a Câmara para fazer as sessões no bairro. Mas a Câmara, pelo que a gente percebe, pelo que a gente viu no projeto, que eu tive em mãos, ela me entregou em mãos, ela vai fazer a sessão da Câmara, mas eu digo que dentro da normalidade que acontece hoje onde tem a sede do poder. Então, pelo que a gente percebeu, são 2 projetos diferentes, pelo nosso entendimento. O fato do vereador também estar nos bairros, nas comunidades, já seria um elo de relação, de ligação entre o próprio presidente das AMOVs, os presidentes das AMOVs, com o Poder Legislativo, o vereador fora do trabalho da Câmara de Vereadores, mas no exercício da própria profissão política? Olha, isso eu penso assim, que é um dever, né? Eu acho que é um dever do vereador se fazer presente ou na comunidade que ele reside ou nos bairros que ele atua, porque assim, na época da eleição, na época de ir ao bairro buscar votos, eles foram em todos os bairros também. Então, uma questão que a gente vê assim, não é necessário um projeto de lei, no nosso ponto de vista, para o vereador ir ao bairro. Eu acho que ele tem o dever de ir ao bairro sem ter o projeto, mesmo que não foi aprovado, eu acho que eles têm livre acesso. Eu penso que qualquer bairro, e não necessariamente tem que ter um projeto de lei para ele ir ao bairro, ele tem o dever de ir ao bairro. Ok. Presidente da UAB, Jorge Sense, obrigado pela entrevista do dia aqui no Cotidiano. O presidente da UAB, União das Associações e Bairros de Farroupilha, Jorge Sense, também trazendo a avaliação por parte da UAB diante da negativa do projeto que instituía a Câmara itinerante no município de Farroupilha, matéria que foi rejeitada pelo plenário do Poder Legislativo na última segunda-feira à noite. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato, nos estúdios da TV Farroupilha.